Existem territórios onde as leis da física e a lógica do mundo moderno parecem não se aplicar. No vídeo anterior, nós vimos como o folclore ainda respira entre as árvores da maior floresta tropical do mundo. Histórias de entidades protetoras, como o Curupira e a Matinta Pereira. Lendas que os ribeirinhos não contam por superstição, mas por vivência. Mas hoje o Arquivo Zero vai além do folclore. Nós vamos abrir relatórios militares que foram mantidos sob sigilo por décadas e visitar uma jornada de sobrevivência que desafiou a ciência médica. O que acontece quando a tecnologia mais avançada do homem falha diante do absoluto desconhecido? Quando a ciência não consegue explicar o que os militares documentaram. Quando a floresta protege quem conhece seus segredos ancestrais. Prepare-se, porque a Amazônia não é apenas um lugar no mapa. É um arquivo vivo de mistérios que muitos preferiam que continuassem enterrados. E hoje nós vamos desenterrá-los. Operação Prato. Setembro de 1977, enquanto o mundo olhava para as estrelas no cinema, assistindo a contatos imediatos de terceiro grau, os moradores da Baía de Marajó, no estado do Pará, viviam um pesadelo que parecia sair de um filme de ficção científica, mas era absolutamente real. Luzes misteriosas começaram a descer sobre as vilas ribeirinhas, como Colares, Mosqueiro e Ananindeua. Não eram luzes comuns. Segundo os relatos, elas emitiam feixes luminosos que queimavam a pele das vítimas, deixando marcas estranhas. Dois orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a epiderme. A população em pânico apelidou o fenômeno de chupa-chupa, ou luz vampira, acreditando que aquelas entidades luminosas sugavam o sangue das vítimas. Mulheres, crianças e homens relatavam os mesmos sintomas: anemia severa, tontura, febre e uma sensação de fraqueza que durava dias. O pânico se espalhou como fogo na floresta. Famílias abandonavam suas casas à noite, moradores faziam vigílias como fogueiras, tentando afastar as luzes misteriosas. Alguns revezavam, outros disparavam armas de fogo contra o céu, na esperança de atingir aquilo que ninguém conseguia explicar. A situação ficou tão grave que a Força Aérea Brasileira foi obrigada a agir, uma decisão rara para um governo militar que naquela época mantinha sigilo sobre praticamente tudo. Sob o comando do capitão Uirange de Holanda Lima, nasceu a Operação Prato, uma das investigações militares mais extensas e bem documentadas sobre o fenômeno ufológico da história mundial. Durante meses, militares equipados com o que havia de melhor em tecnologia de filmagem e fotografia da década de 70 documentaram o impossível. Câmeras fotográficas profissionais, equipamentos de filmagem de 16mm, instrumentos de medição, tudo apontado para o céu. O resultado foi impressionante. Mais de 500 fotografias, 16 horas de filmagem de vídeo e um relatório técnico de aproximadamente 2.000 páginas que descreve objetos de até 100 metros de comprimento, realizando manobras que nenhuma aeronave humana da época ou de hoje seria capaz de executar. A doutora Weylaide Cecim Carvalho, médica que atendeu as vítimas em Colares, relatou em seus registros clínicos a presença de furos paralelos na pele e anemia severa sem explicação aparente. Ela não era uma mulher propensa a fantasias, era uma profissional de saúde documentando o que via. O capitão Holanda, anos depois, em entrevistas que só foram publicadas décadas mais tarde, afirmou categoricamente: eram objetos reais e sólidos, interagindo com as pessoas. Não havia dúvida quanto à materialidade daquilo que documentamos. Mas então, em dezembro de 1977, no auge das descobertas, a operação foi encerrada abruptamente por ordem dos superiores, sem explicação, sem comunicado à imprensa, simplesmente silêncio. Por que interromper uma investigação no auge das descobertas? Por que manter sob sigilo centenas de fotografias e horas de filmagens? Que pressão política, que ameaça, que conhecimento perigoso levou o governo militar a enterrar aquele arquivo? Em 2004, mais de 25 anos depois, parte dos documentos foi liberada e está disponível no Arquivo Nacional do Brasil, mas muitos documentos ainda estão desaparecidos ou sob sigilo. A pergunta permanece: o que ainda está escondido nos arquivos que nunca foram liberados? O milagre dos irmãos Mucutui. Mas a selva que assusta com luzes inexplicáveis também é a mesma que protege quem conhece seus segredos. Essa é a história de uma proteção que a ciência moderna ainda não consegue explicar completamente. 1º de maio de 2023, na Colômbia, um pequeno avião Cessna 206 decola de Araraquara, no departamento de Caquetá, com destino a São José del Guaviare. A bordo, o piloto, 2 adultos indígenas e 4 crianças da etnia Uitotô. Minutos após a decolagem, o motor falha
A aeronave cai no coração da Mata Amazônica, um dos lugares mais remotos e impenetráveis da América do Sul. O piloto e 2 adultos, incluindo Madalena Macutuy Valência, mãe das crianças, morrem no impacto. Restam apenas 4 crianças: Leslie, de 13 anos, Solane, de 9 anos, Shane Noriel, de 4 anos e Christine, de apenas 11 meses de idade. O mundo assistiu à Operação Esperança, uma missão de resgate que mobilizou mais de 100 militares colombianos, rastreadores indígenas experientes, helicópteros e tecnologia de ponta. Cada centímetro da selva foi vasculhado. Helicópteros lançavam caixas com comida e água. Alto-falantes tocavam a voz da avó das crianças, pedindo que elas ficassem em um lugar e esperassem ajuda. Mas as crianças pareciam invisíveis, desaparecidas, engolidas pela floresta. 40 dias se passaram. 40 dias em que a tecnologia militar mais avançada falhou em localizar 4 crianças em uma selva, que, embora densa, deveria ser rastreável por satélite e helicópteros. O que a ciência não consegue explicar facilmente é como Leslie, de apenas 13 anos, guiou seus irmãos por 40 dias sem se perder, sem ser atacada por predadores, sem morrer de fome ou desidratação. Ela usava o conhecimento ancestral transmitido por sua avó, sabia quais frutos eram comestíveis e quais eram venenosos, sabia como se orientar pela mata usando sinais que os europeus nunca aprenderam a ler: a posição do sol, a direção da água, o padrão das plantas. Ela se movia como seus antepassados ensinaram há séculos. Houve relatos de que a selva literalmente escondeu as crianças. Rastreadores indígenas seguiram sinais que desafiavam o rastro comum, pegadas que apareciam e desapareciam, como se alguém ou algo as guiasse para longe dos buscadores. Quando finalmente foram encontrados, em 9 de julho de 2023, o general Pedro Sanches, comandante da Operação Esperança, foi claro em suas declarações: o conhecimento indígena salvou aquelas vidas. Onde a tecnologia militar falhou, a conexão ancestral prevaleceu. As crianças estavam magras, desidratadas, com picadas de insetos, mas vivas. Leslie, a heroína de 13 anos, havia protegido seus irmãos menores, com a mesma sabedoria que seus antepassados usavam há milênios para sobreviver na floresta. Um ano após o resgate, as crianças estavam se recuperando bem, vivendo com a família paterna e recebendo acompanhamento psicológico. Leslie expressou o desejo de se tornar enfermeira para ajudar as outras pessoas, e seus irmãos menores voltaram a frequentar a escola. Mas aqui está o detalhe que não é coincidência. Enquanto a Operação Prato documentava fenômenos inexplicáveis nos céus da Amazônia, em 1977, a Operação Esperança, em 2023, revelava que a floresta possui uma sabedoria que a modernidade ainda não compreende. 2 casos reais, 2 operações militares, um único cenário onde o impossível acontece todos os dias. E a pergunta que fica é: será que a floresta que protegeu as crianças é a mesma que guardava os segredos daquelas luzes de 1977? A Operação Prato nos mostrou que existem fenômenos nos céus da Amazônia que os governos tentam esconder. Documentação militar, testemunhas confiáveis, evidências físicas, tudo apontando para uma verdade que ainda não foi completamente revelada. O caso dos irmãos Mucutuy nos provou que a floresta possui uma sabedoria que a modernidade ainda não compreende, uma sabedoria ancestral que salva vidas quando a tecnologia falha. E você, acha que aquelas luzes de 1977 e a proteção das crianças em 2023 são apenas coincidência? Ou a Amazônia é de fato um território com regras próprias, regras que a ciência moderna ainda está aprendendo a decodificar? Eu sou o Douglas e esse é o Arquivo Zero.